Bom dia a todos e a todas. Eu vou compartilhar aqui a tela. Vocês... Sim, estamos vendo bem. Então, tá bom. Então, obrigado, professor Jacques. Então, eu vou apresentar em nome do grupo e depois eu espero que os meus colegas também participem na discussão pós-apresentação. É uma apresentação simples que eu acho que vou conseguir fazer dentro do tempo que o senhor nos deu. Então, a gente decidiu conversar sobre as políticas universitárias com base em métricas, uma sugestão para a área de artes. Logo depois, a gente amadureceu a ideia e, numa discussão com o professor Jacques, a gente incluiu cultura. E, ao longo das discussões virtuais, a gente focou em música, artes cênicas e visuais. Então, isso mostra um amadurecimento desse grupo ao longo das discussões. O grupo é formado pelo André, que faz parte do EGDA, a Carla, do Instituto de Psicologia, a Célia, do IGC, a Cíntia, do IAG, a Cláudia, da Pró-Reitoria de Pesquisa, a Flávia, da ESC, a Gisele, do IRI, o Hamilton, do Instituto de Química São Carlos, a Jane, da FOB e eu. Então, a ideia da gente foi de olhar para a USP, ver o que ela tem dentro dessa área de artes e cultura, olhar para os indicadores existentes e depois fazer uma reflexão no final com algumas sugestões. Então, a USP, acho que é de conhecimento de todos, ela é extremamente rica na área de artes e cultura. Ela emprega uma parcela importante do seu orçamento para a manutenção dessas atividades. Então, a gente tem rádio, TV, 2 orquestras, inúmeros museus, teatro da USP. Então, a gente acredita que muito dessa produção científica ela precisa, ao longo do tempo, ser difundida, né, ser contabilizada e ser passada tanto para a sociedade como para os rankings que a gente se propõe. Essas atividades elas estão inseridas em várias unidades, né? A Pró-Reitoria de Cultura e Extensão ela centraliza muito das atividades de arte e cultura na USP, mas a gente tem em várias unidades, como o Instituto de Geociências, a própria Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a EACHIM, Faculdade de Filosofia, tanto aqui de São Paulo como de Ribeirão Preto, a ECA e alguns institutos que têm museus e atividades relacionadas à arte e cultura. Diante disso, a gente meio que formulou uma hipótese de que as métricas e indicadores relacionados a essa área, especificamente música, artes cênicas e visuais, elas estariam subrepresentadas na USP, nos rankings internacionais, e que a gente acha que ela precisaria ter um impacto, né? Precisariam ter maior visibilidade para ter um maior impacto merecido frente à sociedade. Então, o objetivo geral desse projeto foi sugerir algumas ações indicadores de desempenho acadêmico nessas áreas específicas, para que elas pudessem subsidiar a elaboração de algumas políticas universitárias dentro da USP. Então, a gente fez uma proposta, sempre foi uma sugestão, de contextualizar as políticas universitárias e os indicadores de métricas na arte e cultura, focando naquelas 3 áreas, o que existe sobre o sistema de avaliação e as suas especificidades, e no final tentar trazer alguma proposta, uma sugestão para aprimoramento desses indicadores dentro da USP. Então, o que a gente fez foi muito mapeamento do que existe tanto na USP como fora dessas áreas, para conseguir fazer uma discussão e essas considerações que eu vou mostrar ao final. Então, o que a gente sabe é que o que existe hoje, que consegue fazer um sistema de avaliação, indicadores nessa área, é o chamado Qualis artístico, que ele basicamente computa as produções artística e cultural, mas a partir de produção de programas de pós-graduação, né? Ele está muito relacionado aos programas, né, que têm a atividade de pós-graduação no país. Então, e ainda precisa ser melhorado, porque existe uma certa dificuldade de você inserir alguns produtos. O que é interessante dentro desse Qualis é que ele também valoriza a qualidade do indicador, né, e quanto que ele tem que ser apresentado, tem que ser mostrado para a sociedade aquela produção daquele programa de pós-graduação. Fora do Brasil, a gente encontrou um indicador da American Academy of Art and Science dentro da área de humanidades, e o que foi interessante é que ele mede, tem um indicador tanto para Music and Visual Arts e também para
Arte Museu Attendance, que ele utiliza alguns parâmetros que a gente achou extremamente relevante, que foi ver só a capacidade de alunos e adolescentes de ensino público e privado em criar artes, e também a análise, né, de números, assim, numérica, de quantas pessoas visitam alguns museus, artes e galerias, que a gente poderia muito facilmente utilizar aqui na USP e no Brasil. Em termos dos rankings que a gente está acostumado a seguir, não existe nenhum deles internacional que consiga, de fato, falar sobre atividades culturais e artísticas para um determinado curso, uma instituição de ensino. Tanto a Times Higher Education quanto o QS, eles têm uma área de arte e humanidades, mas basicamente eles seguem a mesma classificação para as outras artes, né? Dentro do QS, a gente tem duas áreas, que é o Art and Design e o Performing Arts, que tenta trazer indicadores mais específicos para essa área de artes, mas no geral eles seguem o mesmo das outras áreas dentro desses dois rankings, né? A Unesco também, dentro de um instituto de estatística, tentou trazer alguns indicadores que pudessem ser relevantes para avaliar artes e cultura. E o que a gente achou interessante é que ela cita tanto indicadores quantitativos como indicadores qualitativos. E a junção desses dois tipos de indicadores, aparentemente, seria muito mais interessante se a gente quisesse computar esses produtos, né, dentro dessa área de artes e cultura. Como que funciona aqui na USP? Como que é o panorama aqui na USP? Então, eminentemente olhando para música, artes cênicas e visuais, o que a gente viu nesses últimos 5 anos é que a USP tem uma produção importante, né, de trabalhos. Essa produção faz com que ela seja de destaque, tenha uma liderança tanto no Brasil como na América Latina. A maioria das produções na área de música são em algumas revistas que têm uma penetrância mais regional ou brasileira, algumas delas até em idioma em português, né? Que tem uma dificuldade de serem indexadas em algumas bases de dados por questões específicas que a gente não detalha aqui. Na área de artes cênicas, a gente também tem uma produção relevante de trabalhos, deixa a USP numa liderança em relação às outras universidades. Quando a gente olha para a América Latina, a USP está em 6º lugar, e quando a gente olha para o Brasil como um todo, ela está em 23º país. O que a gente acha é que tudo aquilo que eu mostrei antes, se fosse de uma certa forma contabilizado e tivesse um lugar que você pudesse colocar aqueles produtos, provavelmente o destaque ainda seria maior. Olhando para a Biblioteca de Produção Intelectual da USP, nesses últimos 5 anos, a gente viu que a USP conseguiu produzir mais de 700 produtos, né, dentro dos departamentos de arte, né, entre 2015 e 2019, né, isso colocando uma unidade como a ECA, a Faculdade de Filosofia de Ribeirão Preto e o museu. Mas esses produtos, né, quando eles são computados, a gente olha somente a produção artística e audiovisual, ela é muito pequena, né? A gente conseguiu achar somente 46 produtos desses departamentos de arte e música. Olhando para os três pilares da universidade, quando a gente olha para ensino, é destacar que a USP não tem um instituto de artes, né, diferente de outras universidades aqui do estado de São Paulo. Ela tem 7 cursos de graduação. Esses 7 cursos, de alguma forma, eles têm uma penetrância dentro dessa área de artes e cultura. A gente tem a EASH, né, apesar dela ter o nome de artes, ela não tem um curso dedicado, ela não é um instituto dedicado a artes. E na pós-graduação a gente conseguiu identificar 21 cursos de pós-graduação. Não existe na CAPES uma área dedicada à cultura, somente artes. Isso está distribuído em 4 unidades e a gente destaca que os 2 cursos de artes cênicas e visuais que estão dentro da ECA, eles são de excelência, né? Eles são nota 6 na CAPES, significa que tem visibilidade internacional. Na pesquisa, a gente utilizou o sistema Athena para procurar os projetos de pós-doc nessa área. A gente encontrou bastante projetos relacionados à arte e cultura, mas quando a gente olha a percentagem em relação ao total, ela é muito baixa, né? Menos de 2%. A Pró-Reitoria de Pesquisa também tem núcleos de apoio à pesquisa.
de 105 núcleos que são catalogados, 3 deles são dedicados à arte, né? O núcleo de pesquisa em ciências de performance, em música, em sonologia, em traje de cena. Outros 2 NAPs, eles têm uma interligação, né, com essas áreas, mas eles não são, de fato, inicialmente, né, relacionados à arte. E em termos dos diretórios de grupos de pesquisa do CNPq, a gente também achou vários diretórios que têm uma área de artes como predominante, mas olhando para o universo total de grupos de pesquisa na USP, a gente chegou a um percentual de 2,6%. Em relação à cultura e extensão, logicamente, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, ela tem inúmeros programas e centros de cultura, né, que estão aqui discriminados, mas é importante enfatizar que dentro dos núcleos de apoio à cultura e extensão, nós não identificamos nenhum núcleo relacionado às áreas de artes, né? A gente tem a biblioteca, centro de preservação, mas a gente não conseguiu achar esse núcleo. E, finalmente, diante disso, né, da gente ter olhado para a USP dentro dessas 3 áreas que a gente se dispôs como proposta, a gente acha que, como sugestão, a gente poderia propor que a USP repensasse uma forma de ter um repositório de artes e cultura, trabalhando junto com a Superintendência de Tecnologia da Informação, a gente pudesse captar, guardar, monitorar essas informações nessas 3 áreas de ensino, pesquisa e extensão, a gente pudesse rever dentro do Qualis artístico e cultural quais os indicadores poderiam ser utilizados, principalmente aqueles que utilizam qualidade, que medem a qualidade do produto, né? Melhorar a comunicação interna e externa, né? Para que a gente possa mostrar para a sociedade e também para os rankings que estão ali o que a USP produz dentro dessas 3 áreas que a gente estudou e manter sempre o monitoramento contínuo das atividades, né? Para que a gente possa consolidar e, à medida que for amadurecendo, até reformular alguns indicadores e algumas métricas. Era isso, eu agradeço a atenção de vocês e o privilégio de ter feito parte desse grupo. Obrigado. Nós que agradecemos, inclusive, essa ousadia de adentrar por um tema raramente abordado no âmbito das métricas e dos indicadores. Antes de passar a palavra ao professor Aloysio Segurado, que dirige o Egida e que, portanto, acompanha muito bem toda essa atividade, eu queria cumprimentá-lo, especialmente destacando aquele diapositivo que menciona os indicadores qualitativos e quantitativos, através de entrevistas, através de depoimentos, enfim, transformar isso em elementos de mensuração para poder prestar contas à sociedade que nos mantém sobre a qualidade das atividades que são realizadas no âmbito das instituições. Professor Segurado, eu agradeço a sua colaboração, sua presença, a palavra é sua. Bom dia a todos. Inicialmente, cumprimento o professor Jacques por mais essa atividade, que vem, na verdade, coroar o excelente desenrolar do curso de métricas, com a apresentação de trabalhos muito completos e bastante instigantes. Estou acompanhando aqui desde o início das apresentações, estou muito satisfeito com o trabalho que foi desenvolvido pelos diferentes grupos. Particularmente em relação ao grupo X, eu cumprimento na pessoa do professor Nils todos os integrantes desse numeroso grupo da USP, que, na verdade, foi, como o professor Jacques mencionou, muito ousado na escolha do seu tema, mas, ao mesmo tempo, mostrou-se muito sintonizado com as nossas necessidades atuais. É o grupo X que acho que foi ao X da questão para nós neste momento. Nós, com o trabalho que vem sendo desenvolvido no Egida, temos uma missão que é contribuir para o aprimoramento de métricas e de desempenho acadêmico. E, sem dúvida nenhuma, este tema que foi escolhido pelo grupo, que é se adentrar e dar um mergulho no desempenho da produção artística, da criação artística e da produção cultural da universidade, é um grande desafio. Nós, como o professor Nils mostrou, temos plena convicção do papel que a USP representa nesta área, a contribuição que ela presta à sociedade, porém nem sempre isso tem a visibilidade devida.
e, obviamente, que os artistas da nossa universidade, que compõem a nossa comunidade e que se desdobram na sua produção artística propriamente dita e na sua produção cultural, mas também abraçam as missões universitárias de ensino de graduação, de ensino de pós-graduação, de pesquisa e de cultura e extensão, há, de certa maneira, uma frustração por uma, digamos, uma relativa invisibilidade que lhes instiga nesse momento, penso eu. E nós ouvimos isso dos colegas desta área. Então, cumprimento o professor Nils e o grupo pela escolha do tema, que é extremamente relevante. Cumprimento também pela completude do trabalho. Qualquer trabalho que visa elaboração de um plano de aprimoramento de métricas ou de avaliação, ele tem que partir, no meu modo de entender, necessariamente do diagnóstico de situação. E o diagnóstico de situação foi exaustivamente trabalhado pelo grupo, buscando um inventário de indicadores validados nacional e internacionalmente, e aqueles que dos quais a USP já se utiliza nesse momento. Então, vejam que foram buscados elementos juntos a agências governamentais do Brasil, como a CAPES, mas foram buscadas também referências internacionais, porque esta mesma dificuldade de aferição, de produção artística, ela não é exclusiva da sociedade brasileira, ela também é compartilhada por outros cenários, outros contextos socioculturais. Então, esta busca exaustiva de literatura foi muito importante. Ao lado disso, não houve tempo para que fosse abordado na apresentação, mas lendo o projeto em mais profundidade, eu queria compartilhar com vocês que o grupo também se ocupou de elencar as atividades que a USP já desenvolveu no aprofundamento desse tema. Quais foram os seminários já realizados sobre esse assunto, quais foram os ciclos de debates que envolveram os docentes da área cultural e artística no trato dessa questão. Então, digamos que é um tema que já é palpitante na nossa universidade e já tem um acúmulo de reflexão interna que foi também aferido pelo grupo e está relacionado no texto. Agora, claro que tudo isso se coloca como uma proposta de o que podemos fazer para o aprimoramento dessas métricas, visando dois elementos, eu diria, principalmente, que foram destacados pelo grupo. O primeiro é dar real visibilidade à produção artística e cultural da universidade, que nós devemos a essa comunidade tão produtiva da nossa instituição. E a outra é mostrar à sociedade, no accountability, o que isso representa para o desenvolvimento social de São Paulo, do Brasil, e como isso se projeta também num âmbito mais internacional. Então, vejam, a tarefa que está colocada é de reunião de elementos já disponíveis com uma proposta de aprimoramento. Essa proposta de aprimoramento terá que ser dialogada na nossa instituição e ela tem como interlocutores fundamentais a comunidade de produtores de arte e cultura na nossa universidade. Então, queria dizer ao professor Jacques que, tendo já tido a oportunidade de receber esse material, mesmo antes desta conclusão, neste momento, o Egida já lançou uma proposta de trabalho e já constituiu um grupo de trabalho para métricas na área de artes visuais, artes cênicas e performáticas, música, inclusive também literatura, foi incluída no nosso escopo. E nós pedimos a indicação de pesquisadores da nossa universidade que são expoentes desse tipo de produção, de criação cultural e artística, nas nossas unidades relacionadas, no Museu de Arte Contemporânea, na Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, na EASH, na FAO, no Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, na Faculdade de Filosofia em São Paulo, na Faculdade de Filosofia de Ribeirão Preto, na ECA
e esse grupo já iniciou seus trabalhos, professor Jacques. Então, na verdade, entendo que o professor Nils e o seu grupo podem se sentir gratificados porque já nos deram uma tarefa que já foi abraçada. Seria muito interessante que nós pudéssemos continuar recebendo o input deste grupo, neste grupo de trabalho, que vai agora reunir os especialistas da área cultural, e nós esperamos poder, ao longo dos próximos meses, até, digamos, o final do primeiro semestre do ano que vem, trazer à Universidade de São Paulo uma contribuição na aferição do desempenho na área de produção artística e cultural. E seguramente eu acho que isso não poderia ter um resultado melhor do que esse, que é justamente o levantamento de uma situação-problema, a identificação dos referenciais que pautam a proposta de aprimoramento e a execução de um trabalho que possa levar a algum resultado concreto. Então, mais uma vez, congratulo o grupo, ao professor Jacques por essa oportunidade de contribuir com o nosso trabalho e a nossa missão do Egida. Obrigado.